Márcio Gonçalves, aqui estamos transmitindo direto da Gonçalves Consultoria. Nessa semana nós vamos começar os vídeos da nossa série A Jornada do Empreendedor. E na Jornada do Empreendedor nós vamos começar com essa área de contabilidade e finanças, que é fundamental, é o coração de toda empresa, tá? E nessa semana nós vamos conversar um assunto muito comum, que surge uma dúvida de todos os empreendedores, né? Que tipo de empresa que eu vou montar, tá certo? De acordo com a minha tributação, né? Não sei se vocês sabem, mas nós temos aqui no Brasil vários tipos de empresas, tá? E esses vários tipos de empresas, eles adotam uma tributação de acordo com o seu tamanho, com o seu porte, com o tipo de serviço ou mercadorias que fornece e assim por diante, né? A sua formação societária também influencia, tá? Então sempre surge essa dúvida, né? Que tipo de negócio que tipo de empresa, né? De acordo com os diversos tipos de tributação que nós temos aqui no Brasil, eu vou montar. Então vamos começar bem simples, tá? No Brasil nós temos o chamado microempreendedor individual, o MEI, né? Qual é a ideia do microempreendedor individual? A filosofia do MEI é exatamente para aquelas pessoas que elas existem, elas estão na sociedade, elas contribuem, só que de forma assim, de uma forma, como eu diria assim, informal, né? Como por exemplo, você tem aqui aquela senhora que vende ali, aqui por exemplo em Manaus a gente adora um sanduíche chamado X-Caboquinho, né? Que a gente compra geralmente na rua e tal, mistura pão, tucumã, queijo coalho, e é interessante, algumas pessoas misturam banana, outras coisas, né, banana frita e tal, e é o nosso X-Caboquinho aqui em Manaus. Pois é, essa pessoa, essa senhora que vende lá no seu carrinho ali, no seu lanche, né, ali na frente das faculdades, ou em várias esquinas aqui na nossa cidade, ela existe e ela precisa, por exemplo, querer se aposentar daqui a um tempo, ela gostaria de poder contribuir, né? Ela gostaria de poder declarar uma renda. Pois é, até então não existia uma forma desse trabalho informal ficar regularizado. Pois é, com a implementação do MEI, você pode se regularizar e você pode finalmente ter os benefícios da Previdência Social e se aposentar daqui a um determinado tempo de idade e assim por diante. Pois é, o MEI, lembre-se, hoje o MEI é para aqueles tipos de profissionais, excetuando os profissionais com profissões regulamentadas através de conselhos de classe. Então, por exemplo, advogados, contadores como eu, médicos, né, não podem abrir um MEI, né, não podem ser dentistas, não podem abrir um microempreendedor individual. Nesse caso, eles teriam que abrir outro tipo de empresa, né, uma sociedade ou uma empresa, uma antiga empresa individual, né, ou ser um empresário individual, mas não vai poder ser um MEI. O MEI é para exatamente essas outras profissões que não são regulamentadas, tá? E aí é para aquele profissional que, por exemplo, tem um faturamento mensal de até 6.700 por mês, né, que dá os 84 mil por ano, e ele pode prestar esse serviço, né, emitir notas, estar regulamentado, regularizado, vai poder contribuir com a Previdência Social, vai poder se aposentar no futuro e assim por diante, ter acesso a todos os benefícios da Previdência Social. Pois é, esse é o caso do MEI, tá? Então, se você está pensando mesmo em abrir um negócio, analise essa possibilidade, tá? O grande
não é um problema, mas você tem que ficar consciente da seguinte forma: a partir do momento em que você tem um faturamento anual superior aos R$ 84 mil, você automaticamente passa para outra categoria e aí passa a recolher com outra categoria. Uma grande vantagem do MEI é que a tributação ela é completamente simplificada, né? Ele passa a fazer parte do Simples Nacional para o MEI, que é o CIMEI, tá? Onde ele paga uma pequena taxa lá a partir desse mês de fevereiro, de R$ 60 por mês, tá? Então, ali você já cobre todos os tributos federais, estaduais, municipais, que houver, né? Tá certo? E mais a Previdência Social. Então, você está coberto com apenas R$ 60 por mês. É lógico que existem várias complicações aí em termos de previdência que não vamos entrar no momento agora, tá? Mas é uma tributação simplificada. Em termos de contabilização, é simples, tá? Ele não precisa fazer nada. Ele basta pagar aquele DARF ali no final do mês de R$ 60, pronto, entendeu? Aliás, no início de cada mês, né? Você, a partir do início de cada mês, você paga ali o DARF todo mês, pronto, você já resolveu o seu problema. Esse é o caso do MEI, tá? Vamos ver os outros tipos de empresas, tá? Dependendo do tipo da tributação. No Brasil, os tipos de tributação são o lucro real, apuração do imposto de renda pelo lucro real, ou pelo lucro presumido, ou pelo lucro arbitrado, ou o Simples Nacional, tá certo? Bom, no caso do Simples Nacional, o Simples Nacional ele também é uma vantagem interessante para micro e pequenas empresas. Então, por exemplo, você está começando um negócio, né? Você tem ali um faturamento no máximo de 180 mil por ano no primeiro ano, tá certo? Podendo chegar a um limite de hoje de 4 milhões e 800, tá? Então, nesse caso, é interessante, anual, você avaliar a possibilidade de fazer a sua apuração através do Simples Nacional e se inscrever, inscrever a sua empresa através do Simples Nacional, tá? Qual é a grande vantagem? A grande vantagem é exatamente isso. O Simples Nacional, ele aplica um percentual sobre o seu faturamento dependendo do anexo em que o seu tipo de empresa está inserido. Por exemplo, a minha empresa é uma microempresa, ela não tem um faturamento, até o ano passado nós tínhamos um faturamento até 180 mil reais, a partir do final do ano passado nós já passamos para a segunda faixa do Simples Nacional, né? Mas a gente está tranquilo, a gente tem aí uma boa margem até os 4 milhões e 800 para poder sair do Simples Nacional, analisar outras possibilidades, ou ir para o lucro real ou ir para o lucro presumido. Pois a minha empresa é uma empresa prestadora de serviços, tá? E por ser uma empresa prestadora de serviço, é aquele negócio, eu comecei pequenininho, só eu, uma salinha lá em casa mesmo, entendeu? Prestando serviço de auditoria, consultoria, perícia para os meus clientes, tá? Começamos ali, faturamentos pequenos, até chegar hoje, 3 anos depois, né, com um faturamento considerável, tá? Hoje a gente tem uma sala, tem funcionários e assim por diante, tá? Mas nós optamos pelo Simples Nacional. Grande vantagem do Simples Nacional: eu faço a apuração do Simples Nacional toda a primeira semana de cada mês. O que eu faço? Eu analiso quais foram as notas fiscais emitidas no mês anterior, somo essas notas, entro no próprio sistema do Simples Nacional, pela internet, ele já calcula para mim e já diz quanto que eu tenho que pagar, emite lá um PDAS, né, que é um DARF, na verdade, do Simples Nacional,
para eu pagar até o 20º dia do mês em que eu estou fazendo a minha apuração, tá? Então, o que acontece é exatamente isso, tá? Eu fiz aqui, apurei todas as notas, vamos supor, emiti notas e tal, e calculou um valor X de notas. Pois é, eu entro no Simples Nacional, e calculo quanto que vai dar de pagamento de impostos. Isso aí é a coisa mais simples do mundo. Não dura nem 15 minutos. Não dura 15 minutos para eu fazer a apuração mensal do Simples Nacional, tá? E até o 20º dia do mês que eu estou fazendo a apuração, eu tenho que pagar o valor dos impostos, em função do meu faturamento do mês anterior. Pois é, essa é uma grande vantagem. É muito simples, é simplificado, basta você ter um livro caixa, você não precisa ter todos os livros da contabilidade, né? É fácil você administrar. Lembra, no meu caso, por exemplo, que eu sou empreendedor individual, né? Eu tenho uma microempresa, né? Antiga firma individual. Pois tem várias vantagens. Por exemplo, eu posso até colocar 20% dos meus gastos pessoais como gastos da empresa, tá certo? Então, isso é uma grande vantagem também, tá? E voltando aqui para o Simples Nacional, olha só, qual é o grande atenção que você deve dar, tá? A grande atenção é o seguinte: pelo fato do Simples Nacional você aplicar uma alíquota sobre o seu faturamento do mês anterior e pagar até o 20º dia do mês seguinte, você precisa ter capital de giro para poder pagar esses impostos lá até o 20º dia do mês seguinte, tá certo? Então, você vai pagar imposto todo mês, ok? Referente ao faturamento do mês anterior, ok? Mas isso é uma cultura, isso aí é uma cultura, é uma disciplina que você, como empreendedor, tem que fazer. É fácil, né? Você cria ali uma tabelinha e tal, com as notas emitidas, né? Já calcula ali quanto é que você vai ter que ter, né? Até o 20º dia do mês anterior para pagar o imposto, tá? Eu faço o seguinte, eu calculo isso tudo. Aí, por exemplo, no último dia de cada mês, eu somo todas as notas, vejo o valor correspondente do imposto e eu separo esse dinheiro. Então, separa esse dinheiro, coloca lá numa aplicação, né? Guarda esse dinheiro para quando chegar no dia 20 do mês anterior, tá aqui o dinheiro, entendeu? Tá? Então, é uma disciplina e é uma cultura que você deve fazer como empreendedor, tá legal? Então, o Simples Nacional, ele é fantástico para pequenos negócios, né? Uma pequena empresa, ela precisa captar clientes, ela precisa administrar a operação, ela não pode ficar, o pequeno empresário não pode ficar preocupado por qual é o imposto que eu vou pagar, parará. No Simples Nacional, isso aí é fácil demais, é simples, realmente, é tranquilo. Tá? Mas lembre-se, mesmo assim, na dúvida, sempre consulte o seu contador, tá certo? O seu contador é a pessoa ideal para te orientar em todos os momentos da sua empresa. Lá no início, quando você está fazendo o planejamento, durante a operação e também, se for o caso, no encerramento da organização, tá legal? Muito bem. O Simples Nacional serve para qualquer tipo de empresa, né, que tem um faturamento até R$4.800.000, tá certo? Ok? Você vai ver lá qual é o tipo de enquadramento, exceto aquelas empresas que já são obrigadas, por lei, a fazerem apuração, por exemplo, no lucro real, tá certo? Que basicamente são financeiras, bancos e outras que estão relacionadas lá no lucro real. Tudo bem aí? Beleza? No próximo vídeo, nós vamos falar sobre os outros tipos de apuração do imposto de renda no lucro real e no lucro presumido, tá certo?
esses dois merecem uma atenção muito maior para você como empreendedor que queira enfrentar essa audácia, esse desafio de montar uma empresa, tá certo, amigos? Um grande abraço, fica conosco nessa nossa jornada. Até mais!